quero te convidar para te inscrever no canal do YouTube Engenheiro Zine e estar acompanhando os nossos conteúdos. O nosso convidado de hoje, nosso deputado federal do PDT do Rio Grande do Sul, Afonso Mota. Afonso Mota formou-se em Direito pela URGS, é filiado ao PDT e está em seu terceiro mandato como deputado federal eleito pelo Rio Grande do Sul. Deputado, muito obrigado por ter topado o convite e estar aqui com a gente hoje no Café com Zine. Uma grande alegria, engenheiro Zine, meu amigo Zine, meu companheiro, parceiro, nós podemos estar aqui terminando mais um ano, eu lá como parlamentar encerrando o ano legislativo e podermos estar conversando através de um debate, de uma conversa franca, levar a todos aqueles que têm afinidades conosco, que nos ouvem e que têm o bom gosto pelo bom debate e pela conversa com o tema da política. É um grande prazer estar contigo. Deputado, em 2021 nós tivemos uma importante conquista social. Com muito esforço do Parlamento Brasileiro, foi aprovado o auxílio emergencial no valor de R$600, para garantir o mínimo de dignidade da população mais carente. 2020, no caso, no primeiro ano, no contexto da pandemia, né? A ideia inicial do governo Bolsonaro era um valor ínfimo de R$200 para alimentar milhares de famílias. Como foi a articulação desses bastidores na Câmara dos Deputados Federais, em especial a oposição, para conseguir aprovar esse auxílio no valor de R$600? Houve um longo debate, uma pressão muito grande em cima da proposta do governo, que para o governo também era muito importante, claro, sempre com aquele pensamento do rigor fiscal, aquela visão liberalista para a economia, né? E nesse debate nós conseguimos constituir um valor maior. E eu fico muito feliz, apesar das circunstâncias, da forma como se estabelece o debate, que agora esse conceito do auxílio emergencial à população se transformou num preceito constitucional. Está constitucionalizado o auxílio emergencial, de forma a que, doravante, nós vamos, a não ser que mude a Constituição, nós vamos estabelecer valores que possam beneficiar essa população mais carente. Há uma discussão, Zine, com relação à validade, à viabilidade, só aqueles que não têm sensibilidade, que não compreende a desigualdade, que não compreende que não é só 15 milhões de pessoas que hoje não têm emprego no Brasil. Tem em torno de 40 milhões de pessoas que foram aqueles que foram beneficiados originariamente pelo auxílio emergencial, que são informais, que têm ocupações eventuais e que também podem e devem se credenciar nesse auxílio. Por isso é fundamental, que é fundamental também para a economia, porque através desses recursos, muitos setores, muitos segmentos da atividade econômica conseguem fazer sua movimentação e, por via de consequência, ter resultado e gerar emprego. Deputado, o senhor presidiu a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Nesse momento, houve o debate da reforma administrativa, onde muitos direitos dos servidores se encontravam vulneráveis. Levando em conta que a principal linha de frente no combate à pandemia e a defesa do SUS, que se encontraria fragilizado com essa aprovação, como o senhor enxerga a possibilidade de um agravamento na saúde pública com as reformas neoliberais propostas? Nós fizemos um longo debate com relação a essas reformas. A proposta do governo exatamente atingia aquelas camadas do servidor público que tem a responsabilidade de fazer a operação do serviço público. A proposta do governo não alcançava aquelas camadas dos servidores públicos também importantes, que se encontram num nível mais elevado. E isso fez parte do debate, principalmente num momento de pandemia em que todos nós vimos o heroísmo desses servidores, né, vinculados à saúde e a outros segmentos de apoio que foram fundamentais. Graças
a mobilização, especialmente desses segmentos, é que a reforma administrativa não entrou na pauta. Esse próximo ano é um ano eleitoral, provavelmente o governo não vai conseguir lograr fazer esse debate, colocar na pauta essa matéria, e nós esperamos que o próximo governo possa ter sensibilidade, não desconsiderando a importância e o significado que possa ter uma reforma administrativa com critério, uma reforma administrativa que possa contribuir para a qualificação no funcionamento do serviço público. Nós não desconhecemos, não desmerecemos a importância desse debate, mas estabelecendo referências e critérios, primeiro, que possam alcançar todos, e segundo lugar, que não precarizem essa relação daqueles que estão nas camadas e nos níveis mais baixos do setor público, especialmente naqueles espaços que são estratégicos, como o espaço da educação e o espaço da saúde pública. Deputado, em 2020, em plena pandemia de coronavírus, foi colocado em debate na Câmara dos Deputados Federais o novo marco regulatório do saneamento. Talvez o que houve de positivo foi movimentar o Brasil para olhar para 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a tratamento de esgoto, 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável em pleno 2021. Lixões que ainda têm a céu aberto, de cidades brasileiras que não têm a sua coleta e destino adequado, né, poluindo o meio ambiente, colocando em risco a saúde das pessoas. Entretanto, o novo marco regulatório aprovado, ele abre caminhos para a privatização do setor de saneamento, que é majoritariamente executado pelas companhias estaduais. E nesse contexto, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a Corsã, que é a companhia de saneamento aqui do estado, que está na iminência da sua privatização pelo governo Leite. Qual a sua análise a respeito dos impactos e consequências que pode ter para o saneamento do Rio Grande do Sul, caso Eduardo Leite consiga de fato privatizar a nossa companhia estadual de saneamento? Em primeiro lugar, esse tema é um tema relevante para o país. Não é possível um país na nossa dimensão ter as referências de saneamento, especialmente a referência relacionada com o conjunto da população que é carente, que não tem essa condição, que é essencial para a saúde pública, que é essencial para a vida das pessoas. Então é um debate também, é um debate positivo. A questão é a privatização desses serviços, a privatização desses espaços e o que vai significar isso para a população. Nós não temos nenhuma dúvida, todas as experiências que a gente tem visto no mundo inteiro são no sentido de que a privatização não alcançou para as pessoas nem o índice de crescimento no saneamento necessário, na velocidade necessária. Em segundo lugar, elevou o custo para a população e, em terceiro lugar, não elevou a consciência desses bens que são universais e que, sem dúvida nenhuma, precisam ser qualificados, né? É preciso ter uma água de qualidade, é preciso ter um saneamento de qualidade. E a privatização, nas experiências, inclusive internacionais, não vem tendo essa capacidade. Bom, o processo todo tem sido alavancado a partir de dois argumentos. Primeiro, a incapacidade, como os investimentos, e são realmente investimentos elevados, a capacidade do Estado de investir, e, em segundo lugar, a necessidade, em função dos repetidos déficits que vem tendo o Estado, a privatização, a oportunidade dos governos fazerem caixa. E é lamentável que esse tipo de raciocínio prevaleça em contraponto à qualificação do bem para a população e à questão pública. O Estado tem que ter possibilidade no seu processo de organização, no seu processo de captação de recursos,
basta que faça justiça tributária para conquistar esses recursos e ele oferecer esses serviços, esses bens à população. Então, nesse momento, aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê que há uma obsessão por parte do governo Leite no sentido de executar, assim como já executou a privatização da CE, está caminhando, está procurando achar caminhos, né, como, por exemplo, a questão da regionalização e da parcialização da regionalização. Né, tudo indica que vai ser efetivado. E esse contexto é um contexto que daqui a algum tempo vai obrigatoriamente ser revisado, a população vai pagar um custo muito elevado por tudo isso, e um governo que tiver sensibilidade, que tiver compreensão, que for um governo realmente popular, indo ao encontro da população, o governo vai ter que refazer todo esse processo que lamentavelmente está se concluindo aqui no estado do Rio Grande do Sul. E em relação a possíveis impactos políticos, algumas cidades como Rio Grande, Bento Gonçalves, cidades grandes que assinaram esse termo, esses aditivos do contrato de concessão, eles, em tese, juridicamente deveriam passar por aprovação na Câmara de Vereadores para discussão, porque afinal de contas a titularidade do saneamento é do Executivo Municipal e com a competência de fiscalizar, enfim, como mexe nessa questão das finanças do município, é natural que os vereadores que representam a população daquela cidade participem desse debate e dessa tomada de decisão. Entretanto, o governo Leite tem enviado esses aditivos do contrato com termos confidenciais e que nem os nossos vereadores têm acesso para poder discutir nas câmaras de vereadores, e o prefeito tem assinado sem passar pela Câmara. Quais as possíveis consequências políticas para esses prefeitos que assinaram esses aditivos do contrato, mas não passaram pela discussão na Câmara? Nós estamos vivendo, há pouco nós conversávamos aqui informalmente, Zini, um processo de simplificação, de generalização com relação às causas, às questões que envolvem o interesse da população. Isso é lamentável. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a imputação de responsabilidades passa, inclusive do ponto de vista regulatório, por um conjunto de procedimentos, de processos, e que a responsabilização ela demora muito tempo e acaba não acontecendo com efetividade. Então é claro que tem a questão política. Normalmente o desdobramento da política também acontece a longo prazo, assim como há simplificação, assim como há generalização, assim como há aversão, e a rede social faz muito isso, né? Ela vai criando versões. A própria rede social faz com que os efeitos e as consequências, não quer dizer que não tenha, às vezes acontecem, mas eles se apagam rapidamente. Porque o processo, a forma como essa comunicação é efetivada, ela faz com que aconteça uma coisa, ela fica ali pouco tempo no espaço, logo após vem outro conteúdo, e esse conteúdo já começa a prevalecer dentro dessa superficialidade, da falta de debate. Então é evidente que aqueles que não estão considerando, que não estão debatendo, que estão assinando os aditivos sem ouvir a população, vão ser responsabilizados. Agora eu tenho as minhas dúvidas com relação à efetiva responsabilização e as suas consequências, porque tudo é muito demorado. Quantas imputações hoje, às vezes até injustas, nós temos que envolvem atividade pública, que as coisas demoram. Terminou a gestão e as coisas não aconteceram. Terminou o mandato e as coisas não aconteceram. Então isso também está dentro desse contexto nefasto que realmente ele cada vez está mais forte, está mais constituído no sentido de que nós não façamos o debate, nós não apuremos as responsabilidades, a gente não avalia as consequências, cada vez prevalece mais esse pragmatismo que está em tudo, está na constituição do poder, está na implementação da política pública, está na privatização e está numa espécie de um alheamento, né,
das grandes causas da população. A própria população ela não consegue perceber que a água é um bem universal e que está intimamente relacionado com a vida dela. É uma pena, mas é isso que acontece. É muito triste isso, deputado. Eu acho que a gente tem, como a gente também estava conversando ali de forma informal, as necessidades tão emergentes na população que elas não acabam tendo nem tempo para poder pensar em outras causas, como é a questão do saneamento básico, né? Talvez é mais emergente o alimento para comer, a fome, a questão de emprego e renda, a questão de moradia, né? E o saneamento básico tem consequências em tantos campos da sociedade e acaba ficando de lado no debate público. Mas, deputado, o Polo Integrado da Química em Montenegro, localizado junto ao Polo Petroquímico de Triunfo, ele está sendo construído desde dezembro de 2019 e já possui vários interessados em sua elaboração. Esse projeto pretende revolucionar e concentrar as indústrias químicas do Estado e angariar capital no modo de parceria público-privada. Como esse polo poderia ajudar a montar um projeto estadual de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul? Eu tenho um privilégio que desde o início do meu primeiro mandato eu participo na Frente Parlamentar da Indústria Química e hoje eu sou o presidente da Frente Parlamentar da Indústria Química. Até pretendo esse próximo ano estabelecer um novo processo e fazer a indicação do novo companheiro para assumir, porque vai ser um ano eleitoral, eu tenho muita dificuldade de continuar acompanhando esse processo lá na Câmara Federal. E a minha grande motivação para participar e ocupar a presidência da Frente Parlamentar da Indústria Química foi o Polo Petroquímico do Rio Grande do Sul. Eu sempre pensei, pô, isso aqui é estratégico, é do interesse do Estado do Rio Grande do Sul. É um segundo ou terceiro segmento de maior expressão nacional, é um segmento que fatura 600 bilhões de dólares por ano, gera milhares de empregos. Então, não há nenhuma dúvida que esse projeto público-privado pode ter uma grande repercussão, um grande significado. É a minha motivação. Confesso que em função de dificuldades que o setor vem enfrentando, por exemplo, o setor tem um regime especial e de tributação e esse regime foi duramente afetado sem que se alterassem as condições de competitividade, porque a indústria química brasileira está inserida num contexto internacional, num contexto global. E o REIQ, esse regime especial, ele foi estabelecido exatamente para garantir à indústria brasileira as mesmas condições de competitividade com as empresas internacionais. E isso não mudou, e o que vem acontecendo é exatamente uma limitação, constrangimento. Esse governo não tem tido a sensibilidade, essa é uma questão nacional, para realmente se valer disso que é um ativo, é um patrimônio importante do nosso país. Mas eu espero que nesse próximo governo, não vamos esperar que isso que não aconteceu até agora vá acontecer nos próximos meses, num ano eleitoral, mas que o próximo governo coloque isso aí dentro de uma estratégia que possa dar efetividade e possa fazer as coisas acontecerem. Muito importante para o Rio Grande do Sul esse espaço e o desenvolvimento desse segmento da indústria química. Eu, como engenheiro químico, com mestrado e doutorado em engenharia química, fico muito honrado com esse olhar que se tem para o polo petroquímico, né? Principalmente porque a minha graduação e meu curso só existiu em função do polo petroquímico. E quando a gente olha para a questão petroquímica no Brasil, a gente tem a Petrobras, uma empresa que foi fundada por Getúlio Vargas, um trabalhista, né, na década de 50. E nesse contexto de final de 2021, a gente teve uma mudança na condução da política de preços do combustível. A gente viu aí o combustível beirando os R$8 por litro de gasolina, impactando diretamente no dia a dia, na rotina dos brasileiros, e tendo como consequência também um gatilho para inflação que cascateia no aumento de preços de todas as outras coisas que dependem da logística, né, rodoviária majoritariamente aqui no Brasil. Nesse contexto, deputado, o petróleo
tem sido muitas vezes extraído bruto, vai para um outro país e o refino, toda a inteligência de recursos humanos, engenheiros químicos que hoje brasileiros que estão desempregados, perdendo, né, fuga de cérebros porque estão indo para empresas que estão localizadas em outros países. Nesse contexto, nosso presidenciável Ciro Gomes fez um belo trabalho com propostas e ideias para a Petrobras, para recolocar ela numa posição estratégica como uma empresa da química fina, uma empresa da sustentabilidade que possa se preparar para a transição de matriz energética do petróleo, que é um bem finito, para outras matrizes renováveis, né? Como o senhor enxerga essa proposta para a área petroquímica e da Petrobras tendo um papel de protagonismo nessa política? Eu venho do meu avô, do meu pai, com a chamada o petróleo é nosso. É uma das referências que eu tenho, assim, porque eu venho lá da fronteira oeste, eu sou natural do Alegrete, e toda a inspiração da Constituição do Brasil como nação, ela começa com Getúlio Vargas. Aí o Getúlio tinha por ser um homem de fronteira, tinha latino, um cara emocionado, positivista, mas também essa visão universal, né? Lá da minha terra, tanto é assim que lá da minha terra saiu o grande companheiro, o grande parceiro de Getúlio, né? Ministro da Fazenda, foi o homem que, secretário da ONU, da Organização das Nações Unidas, Oswaldo Aranha, que também tinha essa visão dali, né, da universalidade, de ser positivista e de acreditar que precisava estabelecer referência para construir o país como nação. Aliás, eu acho que deve ao Getúlio, a essas figuras, a constituição da nação brasileira. E nesse contexto é claro que o grande patrimônio que se naquele momento foi marcante, é essa possibilidade de constituir um espaço público para a exploração do petróleo e a partir daí, com todos os seus desdobramentos, com a sua repercussão federativa, com o seu significado econômico, social, né? Organizar, como foi organizada, uma entidade, eu digo assim, porque é muito mais do que uma empresa pública. A Petrobras sempre teve esse caráter, né, pelo significado político de entidade, né? Entidade nacional num contexto de constituição de uma nação brasileira. Claro que com o tempo, primeiro, isso se inseriu num contexto internacional, num contexto global, e também com a ampliação de todo o processo de comunicação, de aprendizado, isso se insere numa visão universal e numa visão empresarial, porque a questão que vem pautando a Petrobras passa também pela abertura do seu capital, né? Continua o controle do país, mas a abertura do capital impôs, né, como empresa pública, como uma empresa que está no mercado internacional, um conjunto de limitações, um conjunto de restrições que uma empresa de natureza eminentemente pública, exclusivamente pública, não tem, e, por via de consequência, as dificuldades de estabelecer uma estratégia que possa ter uma preocupação com a população e com o seu bem-estar, ou seja, que essa atividade, que essencialmente é pública e deveria ser pública, pudesse também gerar uma mobilização interna, uma satisfação interna com custos menores de contribuição no desenvolvimento. Estamos, eu diria assim, todos nós com esse desafio. Precisa de um estadista, precisa de um grande líder como é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes
uma vasta experiência, né, como prefeito, governador, deputado federal, ministro 2 vezes, reconhecido nas universidades do mundo também como formador, como professor, que tenha essa capacidade de liderar uma nova equação nesse projeto de um patrimônio que é finito, mas é um patrimônio extraordinário, né? Daí hoje a exploração do pré-sal, já com um conteúdo que não é só o conteúdo de qualificar a produção, mas também de direcionamento desses recursos originários. E eu acho que essas coisas têm que caminhar juntas. Não pode, pura e simplesmente, uma empresa pública, né? Repito, que a gente tem consciência de que hoje há uma espécie assim, de uma intromissão que foi feita também para cumprimento de uma visão estratégica, que não importa, ela acabou acontecendo, mas que nós precisamos repensar a sua finalidade, as suas circunstâncias, recuperar a possibilidade de disposição por parte da população e do Estado. Deputado, em seu livro, Advogado da Política, o senhor conta como foi a sua trajetória como secretário de Estado do Gabinete de Prefeitos. E um dos momentos mais importantes de sua obra é a formação da sua opinião em relação a parcerias público-privadas. Como o senhor analisa pela ótica do trabalhismo as parcerias feitas pelo atual governo do Rio Grande do Sul? E o que poderia evoluir para melhor atender ao interesse coletivo nessas relações? Olha, eu acho que nós temos que preservar aquilo que são as nossas crenças. Nossas crenças, nós não abrimos mão do papel do Estado, e nós sabemos muito bem que um país como o nosso, com dimensões continentais, tem que abrir espaço para que o setor privado, para que os empreendedores deem a sua contribuição, não só com a contribuição de tributos, mas contribuindo também para o aperfeiçoamento de determinadas políticas públicas. Mas em momento algum, né, pelos nossos princípios, pela nossa visão trabalhista, nós, como dizia o Brizola, nós abrimos mão da direção do caminhão. O Estado tem que ter abertura, tem que convidar os investidores, mas naquilo que for estratégico, naquilo que tiver o interesse maior da população, o Estado tem que continuar com o controle, o Estado tem que continuar definindo aquelas referências que são importantes para a população. Isso é que a gente efetivamente tem, e que, sem dúvida nenhuma, nós sabemos que aí tem um pêndulo, tem experiências, que nada é isolado hoje, né? Todas as coisas são instantâneas, todas as coisas têm um sentido global, todas as coisas, né? E nós vivemos aqui numa sociedade, teoricamente, com todas as nossas dificuldades, que é aberta, que é exposta, e tem em tudo isso, em todo esse avanço, toda essa evolução, que é muito rápida, a gente vai aprendendo. Eu acho que um dos grandes desafios do Estado brasileiro é ter a capacidade de, nesse debate que tem que ser público, tem que ser rápido. Hoje mesmo aqui nós estamos vivendo um debate sobre vacinação de crianças no Brasil, e chegou na hora o governo resistindo, reagindo a uma visão técnica, chega na hora das pessoas manifestarem a sua posição, a estrutura não funciona, né? Então eu acredito assim, o Estado tem que propor aqueles espaços, aquelas alternativas que possam qualificar a política pública, mas tem que ter sensibilidade para ouvir, e se a maioria da população, se as enquetes, se as consultas derem contrárias àquela intenção, àquela proposição, tem que ter flexibilidade, tem que ter humildade, porque isso também é um valor do exercício da política pública, para recuar e para recolocar a política pública no caminho do interesse maior da população brasileira.
Deputado, inspirado no livro do Ciro, Projeto Nacional de Desenvolvimento, o Dever da Esperança, eu tenho provocado as nossas lideranças do Rio Grande do Sul, nossos prefeitos, nossos vereadores, nossos presidentes municipais do partido. Afinal de contas, somos um dos partidos mais fortes aqui no estado, organizado em mais de 260 municípios, com 65 prefeituras, com 707 vereadores, e provocado para que a gente discuta projeto estadual de desenvolvimento, pensando no Rio Grande do Sul, e projetos municipais para as nossas cidades gaúchas. Voltando ao seu livro, o senhor mostra que para termos municípios fortes, é preciso pensar fora da caixa e ir além da administração tradicional. É comentado também como a falta de recursos requer fazer mais com menos, e em especial nos municípios com populações menores e interiorianos, né? Onde falta dinheiro para possibilitar maiores investimentos. O que o senhor pensa que pode ser feito pelos prefeitos para que supere as dificuldades vividas nos municípios? Eu, em primeiro lugar, eu sou um deputado, mas eu sou um parlamentar, um político com uma visão municipalista. Eu acho que essa é a regra número 1, examinar o contexto federativo, onde estão os entes federativos, e tu tem um posicionamento. Então, o meu posicionamento, ele sempre é para que a política pública tenha efetividade chegando aonde está a vida das pessoas. Eu sou municipalista porque acredito que a política pública ela tem que estar onde está a vida das pessoas. Por via de consequência, cada vez nós temos que limitar mais o espaço de implementação de política pública no governo federal e nos estados federados. E por via de consequência, por isso que a gente luta por uma reforma federativa, cada vez os recursos têm que ser direcionados mais lá para a base. Eu acho que um dos problemas que tem o país é a estrutura de constituição, de elaboração, de regulação da política pública é muito cara no país. Bom, não é cortando servidor, tirando direito de servidor que nós vamos resolver. Primeiro, isso tem que ser um posicionamento. Não é justo que custe tanto para elaborar e para constituir uma política pública, que tem uma estrutura tão ampla e que coloca tantos recursos fora como a estrutura nacional e como a própria estrutura dos estados. Não será com essas soluções liberais que nós vamos resolver, não, é contrário, é com respeito ao servidor público é fundamental, mas nós temos que ter essa consciência, porque senão a gente não é municipalista. Segundo lugar, existem sim competências de gestão que podem fazer a diferença para os prefeitos nos municípios. Uma das questões, tem uma discussão que é procedente, muito importante, sobre projetos, programas, emendas parlamentares junto ao governo federal. Mas estão lá disponíveis. Todos aqueles prefeitos, aqueles municípios que têm a capacidade de elaborar bons programas, de elaborar bons projetos, de inclusive verificar no país inteiro aqueles projetos e aqueles programas que são bem-sucedidos, podem se apresentar. Hoje tem um exercício que, lá quando eu estava lá no gabinete dos prefeitos, como secretário de Estado, tem um exercício que envolve todo o conjunto dos convênios nacionais, as práticas que acontecem em outros estados da federação, que a gente teve a capacidade de copiar e criou uma mentalidade muito importante, estimulou muito isso, que é uma capacitação nos municípios para a constituição desses programas e desses projetos. E muitos municípios têm diferença, acabam conquistando. Claro que nós temos hoje no nosso país muito descritério, que quem ocupa o espaço de poder privilegia injustamente aqueles que lhes dão legitimação. Tudo isso tem que ser corrigido. Não é justo que continue o país a funcionar dessa maneira.
Mas é fundamental ter essa consciência, é fundamental ter uma preocupação muito grande com a gestão. E a gestão, no meu ponto de vista, a forma como eu sempre olhei a gestão privada e pública, é uma gestão que torna imprescindível a participação. A gestão tem que ser participativa do conjunto de colaboradores. E por isso que eu respeito e acredito muito nos servidores públicos. A partir, não é a administração com o prefeito, com o vice-prefeito, com o secretário sozinha que vai ter essa capacidade. É uma gestão que também seja participativa com o conjunto de colaboradores dos municípios. Tá? Esses são os grandes conhecedores, esses são os que têm as expertises, esses que são as diferenças. Bom, a atividade pública tem um conjunto de limitações, que são aqueles preceitos constitucionais, que ninguém pode abrir mão, nem o prefeito, nem os servidores públicos. Sim, mas mesmo assim, né, considerando os princípios da administração pública, é fundamental a participação do conjunto dos servidores e é possível fazer mais, sim. Deputado, após diversas ameaças do golpe durante todo o governo Bolsonaro, as especulações sobre a possibilidade de um golpe militar fizeram parte do debate por aqueles que prezam pela democracia. Com uma forte pressão de seus apoiadores para que deixasse esse discurso ditatorial para não afetar seu mandato presidencial, Bolsonaro baixou o tom. Mas o fato é que Bolsonaro sempre se colocou a favor da ditadura militar. Como ele mesmo defende, não foi ditadura, foi revolução. O fato é que até agora não houve punição para nenhum pregador do rompimento da institucionalidade. O senhor acredita que as leis deveriam ser mais duras com quem prega movimentos ditatoriais, como hoje é na Alemanha? Olha, isso é possível, mas eu tenho uma visão, porque eu tenho na pele as marcas da ditadura. O meu pai foi preso inúmeras vezes durante o período da ditadura, era um líder lá na minha terra natal. Eu nunca esqueço, eu era menino e a minha mãe tinha uma espécie de um estojinho onde tinha ali escova de dente, pasta de dente, outros utensílios domésticos. Toda vez que chegava o jipe do quartel, que era um jipe de lona verde, eu tenho isso aqui ó, na minha memória, na frente da minha casa para levar o meu pai. Às vezes ele ia, voltava no mesmo dia, outras vezes levavam para o município vizinho, outras vezes ficava uma semana. Eu ficava com aquela sensação, será que ele vai voltar, né? Felizmente voltou. Mas eu acho que essa questão ela não está na regulação. Tá? Claro, nós temos a nossa Constituição, né? As pessoas falam muito assim, Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito, de forma simplificada, nada mais é do que a defesa da Constituição brasileira. Então, o fundamental, e tem muita gente que se diz democrata, não conhece os direitos fundamentais que estão esculpidos ali na Constituição brasileira, que não respeita o funcionamento das instituições, dos poderes do país, tá? Que não compreende o conjunto de regulações que estão ali, que são pétreas, né? Como a gente diz, são aquelas que só a sociedade pode alterar, só a sociedade pode modificar. Então, Zine, eu entendo que muito mais do que regular, não há regulamento que resista nem com relação ao golpe, nem com relação à efetividade da democracia. É a consciência e a mobilização popular. As coisas só não avançam com o Bolsonaro no sentido da ruptura, porque no fundo ele é um tirano, porque ele não tem respaldo. E se tivesse um golpe militar, provavelmente ele não seria o escolhido pelos militares para estar liderando uma ruptura ou uma ditadura. Ele sabe disso. E é por isso que ele, no discurso de pregação inicial, nas suas pretensões, colocava como se ele fosse um vestal, como se ele fosse um puro, e hoje ele precisa também, para ter governabilidade, do apoio do Centrão e de outros segmentos, né, que representam uma espécie aí de uma elite nacional, que também é nefasta,
que também causa muitos problemas à democracia, ao funcionamento das instituições, mas realmente tem uma contribuição nessa, mesmo que precária, governabilidade do país. Deputado, para fechar o nosso café, eu quero encaminhar... Estou aqui o café com o Zinho. Quero encaminhar uma última pergunta relacionado à finalização desse ano de 2021 no Congresso, na Câmara dos Deputados Federais, que foi o orçamento para 2022. Nesse contexto, passou recentemente por toda aquela discussão da PEC dos precatórios, da liberação de mais de 120 bilhões para 2022, que a gente sabe que precisa para a população, mas também pode ter um mau uso. Tem a questão das emendas que foram aprovadas nesse orçamento. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse orçamento para 2022, diferenciando aspectos políticos e sociais dele. O orçamento brasileiro é o retrato da vida institucional do país. Em primeiro lugar, é bom que se diga que é um orçamento expressivo. Estamos falando aqui de 4 trilhões de reais. Os recursos deveriam ser suficientes, e tem mais um serviço da dívida, deveriam ser suficientes para o atendimento, funcionamento da máquina administrativa do país, no contexto federativo, e deveriam ser suficientes para implementar a política pública. Lamentavelmente, esse orçamento não corresponde à realidade, não corresponde às necessidades, não atende ao funcionamento das instituições, da política, através dos partidos políticos, porque ele tem muito descritério, e uma parte importante dos recursos é desviada, como diria o Brizola, por interesses, e não pelo interesse público, como deveria ser. Então, isso vem de longe, isso está dentro desse contexto. Primeiro contexto, o contexto do sistema de governo. Nós somos presidencialistas por essência, nós somos trabalhistas, mas nós sabemos que não se justifica a cada governo nós termos essa tensão permanente no sentido, na tentativa, aqueles que estão fora do governo tentar desmerecer o governo e criar condições para a gente ter repetidamente manifestação em favor do empinchamento de quem lidera o governo, e se há um empinchamento, termina o governo, tem que ter um outro governo. E, em segundo lugar, para o desmerecimento da política, foi feita uma tentativa. Então é governo. Em segundo lugar, o desmerecimento da política, foi feita uma tentativa de aperfeiçoamento do sistema eleitoral. Agora, por exemplo, nós só temos coligações nas eleições majoritárias, mas fica muito aquém até por toda essa mudança na comunicação, na forma de fazer política. O ideal seria um sistema misto, né? É o que eu defendo, um sistema eleitoral que pudesse fazer a disputa nas diferentes regiões do país, dos estados, e que os partidos se fortalecessem através de listas, aí valorizassem as suas listas, escolhessem um número determinado de representantes pelas suas listas, para ter mais identidade, para ter mais vinculação. Não sendo assim, está lá o defeito no orçamento. São as emendas secretas, o volume extraordinário de emendas. Quem recebe, não quer dizer que todos os parlamentares, de certa forma, não sejam beneficiados, né? Todos, que eu digo, sempre tem as exceções. Mas a verdade é que aqueles que estão no governo, aqueles que são amigos do rei, aqueles que ocupam os espaços nos ministérios, são os grandes beneficiados, os grandes privilegiados com esse volume de emendas. E quando houve uma escolha de transformar o financiamento público de campanha em não permitir que o setor privado contribuísse, que eu até concordo, né? Se estabeleceu um caminho, que é esse caminho do fundo eleitoral, né? Que é um caminho que a gente sabe, é aí que está o pragmatismo, né? O presidente da República decidiu um pouquinho antes do prazo final para a sua filiação no partido político, e para um partido político que, conjugado com outro partido político, tem condições de uma parte substancial desse fundo reverter em seu favor. O outro candidato
pensando da mesma forma. Então, esse financiamento público, ele passa pelo poder discricionário de quem preside os partidos, não tem referência, não tem critério e acaba também sendo distribuído sem critério. O que acontece? Vai privilegiar aquelas pessoas que têm a capacidade de se constituir nesse entorno. Então, é um orçamento que deveria ter direcionamento de recursos muito maior para a saúde, para a educação, para a assistência social. Nosso país é muito desigual e acaba não tendo critérios, vamos dizer assim, que qualifiquem a vida das pessoas e tendo muito descritério em recursos mal aplicados, em interesses, porque nós falávamos também numa parte da nossa conversa de que hoje essa disputa pelo poder ela é muito maior. Hoje fazer oposição, principalmente de forma discursiva, com conteúdo, está fora dessa nova referência de comunicação e o contexto e o ambiente todo privilegia aqueles que já ocupam um espaço público, né? Um jovem, alguém que queira se constituir na política, tem que trabalhar muito mais, tem um desafio muito maior até se constituir, até ser reconhecido, até ser legislado. Por que também? Porque toda essa questão estrutural que passa pelo orçamento nacional não chega nos novos, né? Então precisa realmente fazer uma grande mobilização, fazer um grande investimento pessoal, ter uma grande dedicação, às vezes demora bastante tempo, né? Para um jovem, para alguém que se interessa pela política, alguém que queira contribuir, né? Enfrentando todas essas porque isso é a diversidade para quem vem novo para a política, né? Poder ser reconhecido e ser legitimado. Deputado, muito obrigado pela oportunidade de estar com o senhor. Depois tu corta. Deputado, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com o senhor, véspera de Natal, o senhor terminando esse ano legislativo que foi pesadíssimo lá em Brasília, né, com toda a correria também. A gente acompanha enquanto o senhor viaja, né, a sua rotina é incansável. E por estar compartilhando aqui essa mensagem com a juventude, que eu tenho certeza que muitos jovens vão estar ouvindo o que o senhor fala com bastante propriedade, com bastante repertório de toda essa experiência dentro do PDT. Bacana também poder ter conhecido melhor a sua história de vida, né? Que a gente passou aqui por diversos campos nessa entrevista, e te convidar para te inscrever no canal do YouTube e estar acompanhando os nossos conteúdos trabalhistas. Então, fica o mimo da xícara para o senhor, obrigado pelo café com Zine, e desejo em 2022 que o senhor tenha um excelente término desse mandato, que possa vir bem forte para que a gente mantenha ou até amplie as nossas cadeiras lá na Câmara dos Deputados Federais. Obrigado, Zine. A minha vivência na política é uma vivência de berço. Eu demorei muito para poder estar na linha de frente da política, embora seja fundador do PDT, participei de todos os diretórios, de todas as executivas do partido, mas eu sou um advogado que está deputado federal. E numa outra oportunidade, eu gosto muito de causos, gosto muito de contar e de ouvir causos de história. Eu tenho histórias maravilhosas, porque eu tinha 5 anos e meu pai me botava, na época maravilhosa, me botava para declamar uma poesia para abrir os comícios. Então, meu pai sempre foi dirigente partidário e eu tenho muitas vivências, conheci pessoas maravilhosas, tenho muita inspiração. Uma hora dessa, vamos fazer um programa só de causos, só de coisas da política, de coisas para a gente rememorar o passado, falar de grandes personalidades. Eu tive o privilégio de conhecer o Getúlio, o Jango, conviver com o Brizola, fiz muitas viagens com o Brizola. O meu pai, meu estimulador, eu sou sobrinho de um deputado estadual que foi o secretário da Fazenda do Brizola, foi presidente do BNDES, foi embaixador no Uruguai, da Leocádio Antunes. Quando o Jango chegou lá no Uruguai, no exílio, o meu tio deu o apartamento, veio responder o inquérito aqui no Brasil, deu o apartamento para ele. Então, eu gosto muito da política, acredito muito na política, e fico muito feliz de estar contigo também, vejo da tua obstinação, da tua vontade. Vai dar certo,
vai dar a tua contribuição decisiva também com todo o teu preparo e toda a tua formação. Obrigado, um Feliz Natal, um ano novo muito venturoso para todos nós.